Oi, bom dia, tudo bom? Como você está? Como está a sua vida? Quero falar hoje com você que tem o chamado de Deus, que aceitou Jesus, que conhece a palavra de Deus. Não estou falando aqui de algo que... Glória a Deus. Não estou falando aqui de algo que só eu conheço. Mas eu quero compartilhar. Hoje acordei também disposta a falar desse amor de Deus. Meu coração estava aflito para fazer essa live. E eu vou esperar, né, alguém entrar, esperar as pessoas se achegarem. Não marquei com ninguém, mas o Senhor, o Espírito Santo vai estar levantando pessoas para ouvir essa live tão importante. Eu quero compartilhar com vocês a experiência de pessoas que eu li que têm vida com Deus. E eu estou aqui aguardando, não entrou ninguém ainda. Oh Deus, poder de glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo para honra e glória de Deus, né? Estamos vivendo um tempo de pandemia. Santa Catarina está tudo vermelho, né? Os jornais anunciam que o Covid está se espalhando e eu falo para você, se cuida, usa álcool gel, não aglomera, fica em casa, saia se for necessário, mas use as ferramentas, porque estamos vivendo uma pandemia. E eu e você não podemos cruzar os braços e achar que está tudo bem, só porque eu já estou bem, então está todo mundo bem, está todo mundo seguro. E não é assim. A gente sabe que não é assim. A Bíblia fala, né? Em Marcos 16, 15, fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Que eu e você possamos sair, sabe, da nossa zona de conforto, a nossa timidez, a nossa vergonha e abrir a live e falar desse amor de Deus. O mundo precisa conhecer quem é Jesus. E eu e você somos a ferramenta que Deus escolheu para termos coragem de enfrentar uma câmera, um celular, abrir e compartilhar experiências e verdades que o mundo precisa saber. E muitas vezes nós temos essas verdades e ficamos caladas, com medo de falar, com vergonha, com preocupação. Mas você e eu somos a ferramenta que Deus escolheu para compartilhar o que eu vou passar hoje, para a honra e glória do Senhor. Estava dormindo e eu acordei com essa palavra. Quando eu acordo, eu gosto de compartilhar, porque talvez nem todos estejam interessados. Talvez nem todos estejam com vontade, mas pode ser que tenha gente esperando essa atitude minha e sua de falar. Então, o que está lá em Marcos 16, eu vou repetir. Marcos 16, 15. A ordem para a evangelização. Marcos 16, 14, começa. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Como nós podemos ser duros de coração? É quando nós conhecemos e nos calamos, endurecemos o nosso coração de medo, endurecemos o nosso coração de vergonha, endurecemos o nosso coração em qualquer situação. O Senhor nos chamou para algo e nós não podemos nos calar. Você que está me acompanhando na live, só estamos em 3 pessoas, mas se vocês compartilhar, vocês vão estar evangelizando, salvando vidas da eternidade do inferno.
porque a gente sabe que só Jesus salva. Só Ele que libera perdão para os nossos pecados. Quando nós confessamos o nosso pecado para Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí a gente sente a leveza na nossa alma de estarmos preparados para tudo. Nós estamos preparados para partir com o Senhor, viver uma eternidade. Isso traz paz. E o mundo precisa conhecer essa paz. Ah, tá bom, eu já sei de tudo, eu já entendi tudo. Você já entendeu, mas se você não estiver nessa chamada aqui, ó, dessa ordem que Deus nos deu, eu quero compartilhar com você algo que aconteceu há muitos anos atrás. Quem já assistiu o filme do Titanic, que eu não assisti ainda, né, porque eu não tenho muita paciência para assistir filme, conhece a história de Titanic, né? Como que aconteceu, o que era, quem estavam lá, tudo isso todo mundo sabe, mas talvez você não saiba que ali existia um evangelista. No dia que o Titanic afundou, amados, muita gente não conhece essa história, mas existia um evangelista naquele momento. Existia alguém que estava disposto. Deus colocou alguém naquele lugar para cuidar de almas, para falar do amor de Deus, para salvar vidas, não da morte, mas não da morte física, mas da morte eterna. Então eu e você precisamos despertar para isso. Ah, eu não tenho título, não tenho obrigação. Temos sim, porque a ordem é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então eu e você, nós precisamos despertar para isso. Talvez tenha pessoas que entram na live e saem porque não está interessada no assunto. E amém se não está interessado, problema seu. Mas nós temos o exemplo desse homem que foi usado por Deus para salvar almas em meio à tempestade, ao naufrágio, né? O barco estava afundando e ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter sido o primeiro a sair do barco, mas ele não, ele ficou até o último momento e ele morreu, mas ele alcançou almas, ele alcançou vida. Então que nós venhamos, sabe, nos cuidar, usar álcool gel, mas não esquecermos que em nós somos em Cristo Jesus e o que nós podemos fazer nos dias de hoje, dias de pandemia, dia de medo, tempo de preocupação, tempo de angústia. O mundo está desesperado e eu e você cruzamos o braço. Nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos falar de Jesus, que é o único que tem poder. Ele veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Entendeu o que nós precisamos fazer? Você entende o que nós precisamos fazer em meio à pandemia? Nós precisamos descruzar o braço. Ah, o fulano é da igreja tal. Não importa qual igreja que você é. Se atrás do Calvário você está. Não importa a igreja que tu és. Se atrás do Calvário tu estás. Se o meu coração é igual ao teu. Dá-me as mãos e meu irmão será. Vamos voltar a cantar esse hino, irmãos, de unidade, não de divisão. Vamos entender que o mundo precisa daquilo que eu e você temos. Então, vou continuar a história aqui, né? Eu até anotei, eu já assisti o filme dele, né? Um documentário, né? O nome dele era um missionário, pastor, né? Conheceu o evangelho desde a infância, mas decidiu ser pastor aos 18 anos. Ele era um escocês, o nome dele era Joe Harper, não sei se eu estou falando certo, mas é Joe, Harper. Ele morreu no naufrágio do Titanic. Sabe com quantos anos? Com 39 anos. A previsão dele de viagem era para um outro barco, mas não deu certo, ele chegou atrasado e entrou no Titanic. E junto com ele estava a filhinha dele de 6 anos e a irmã. E a irmã dele e a filhinha foram colocados no salva-vida, ele colocou, né? E disse para que alguém cuidasse. Ele era viúvo, já era viúvo, a menina não tinha mãe,
mas ele sabia o chamado que ele tinha, que era cuidar de almas naquele momento. Até o livro consta, o documentário consta que ele emprestou o salva-vida dele para outra pessoa que não era convertida, que não conhecia. Aí ele falou de Jesus, né? Até eu anotei aqui, no desastre de Titanic, ele tinha 39 anos, era viúvo e estava com a filha de 6 anos, Anne Jesse, e a sua irmã. Nos 50 minutos finais da sua vida, como que eu sei disso? Porque esta pessoa que ele emprestou o salva-vida, o colete salva-vida, foi que falou desse testemunho desse homem, senão ninguém iria saber, sabe? Esse homem que aceitou Jesus, sabe o que ele falou para o homem? Ele falou assim, ó, Atos 16, ele falou assim, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos falar isso. Eu não sei muito da Bíblia, eu não fiz teologia, eu não sou pastora, eu não tenho obrigação. Nós temos sim, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Se já aceitamos a Jesus, nós temos a marca do Senhor na nossa vida. A gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz a irmos aonde o Senhor quer que estejamos. Só que o medo e a preocupação, que é um fruto da nossa carne, e ela milita contra o Espírito, ela tem vencido muitos cristãos, que saem magoado, ferido, triste, culpando Deus de coisas que foram decisões de homens. As pessoas, nós temos que ser resistentes, amado. Nós temos que ter resiliência, nós não podemos achar que as coisas caminham tudo ao nosso favor. Não, o mundo jaz do maligno. E se nós quisermos ganhar a alma, nós temos que entender que nós estamos no mar. Nós estamos no mar e existem muitos peixes para ser alcançado. Nós precisamos pescar a alma, amados. Nós não podemos pescar em aquário. Eu aprendi desde que eu me converti que o evangelismo, a conversão, sempre estar no mar, não dentro das igrejas. Então nós não podemos pregar para pessoas que já é convertida. Nós temos que ir levar o evangelho a quem não conhece a palavra, a quem não entendeu o evangelho, esse evangelho maravilhoso, essa declaração que Deus fez para nós. Eu já falei uma vez em outra live, muitas vezes eu tô aqui com o meu celular ligado e entrando mensagem direta. E eu fico olhando, olhei mais uma mensagem. Então, a mensagem que Deus deixou para nós é a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não leem, vão para a igreja, voltam, bota a Bíblia em cima da mesa, se esquecer o óculos, caneta, qualquer coisa, acabou. É só aquilo que eu me alimento na igreja, em casa não. Irmãos, nós precisamos estar regados na palavra de Deus para podermos dar frutos, senão a gente apodrece. Se nós não tivermos ligado na videira verdadeira, que é a palavra de Deus, e está em todo o tempo, que seja constante as nossas orações, a nossa vida com Deus, vigiando, orando, percebendo, não, eu não posso ir lá, eu não devo ir lá, eu não posso fazer aquilo, eu não preciso fazer isso, Deus não mandou eu fazer, não faça. Se Deus não mandar fazer, agora se Deus mandar, vença a sua carne, sabe? Vença a sua carne que diz, eu não consigo, eu não posso. Essas coisas a gente não vence. A gente não quer vencer a timidez de abrir o celular, gravar uma live. Esse a gente não quer vencer. Mas a gente não quer vencer as murmurações, quer compartilhar com coisas que não agradam a Deus. Aí a gente diz sim, mesmo sabendo que está errado. Então, eu e você precisamos mudar. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E é difícil, não é fácil.
Não é fácil porque a gente vai andar contra a maré. E andar contra a maré existe esforço, existe dedicação e existe companheirismo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a gente não desiste. Não importa se as ondas estão batendo contra, não importa. O que Deus chamou nós para fazer, nós temos que fazer. O ID não foi deixado para anjos, não foi deixado, foi para todos. Não foi deixado por um número de pessoas. Então, esse é o conselho que eu dou para você diante da pandemia que estamos vivendo. Existem ferramentas. Existe muita ferramenta para nós fazer a obra do Senhor. E o que eu e você temos feito? Não consigo, não posso. Ora, pede para Deus, Senhor, eu preciso matar a minha carne, a minha timidez, a minha insegurança, os meus medos. Se o Senhor colocou o nome na tua mente para você falar, para você ligar, seja você esse instrumento que Deus quer usar. O Senhor não vai usar uma imagem, Deus não usa mais nada, o Senhor, Ele usa a gente. Assim como Deus usou Paulo, usou Pedro, usou Ananias, usou vários. Estevão era só um diácono e cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e viu a glória de Deus. Então não tenha medo de ser apedrejado, seja corajoso, seja ousado. Nós precisamos ser ousados nos dias de hoje. Nós precisamos ser ousados. Então, eu e você, essa palavra que Deus colocou no meu coração, sabe? Nós sermos ousados, sermos corajosos, destemidos, pessoas que não estão preocupadas com a placa da igreja, mas levar a salvação ao mundo. Assim como esse homem, em meio ao Titanic, um naufrágio que deu o nome a um filme que foi, acho que foi o filme mais assistido. E olha o que Deus fez lá. Nos bastidores existia alguém que estava pregando o evangelho. Isso não se fala na telinha. Isso não foi para a tela. Aleluia, mas no céu está gravado. No céu está gravado o nome desse homem como um grande evangelista, aquele que foi fazer a vontade do Pai, aquele que morreu fazendo a vontade do Senhor. Veja, olha, se eu e você olhar para a situação desse homem, 39 anos, uma filha de 6 anos que já era órfã, ela já tinha perdido a mãe. E ele, por amor a almas e amor ao chamado de Deus, ele morreu nesse naufrágio. E ele foi esquecido. O nome dele, eu não sei nem como que eu achei essa história. Sabe, eu não sei como que eu achei essa história, mas eu agradeço a Deus de conhecer testemunho de pessoas que partiram por amor aos irmãos. Porque dizer que ama o próximo, mas não falar de Jesus e não falar da salvação eterna, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é profundo, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus não é só para minha casa, para minha família, não, o amor de Deus é para todos. Então nós precisamos amar o próximo e desejar que o próximo também conheça a palavra e viva a palavra, os sonhos que Deus tem para a nossa vida. E eu quero concluir, Atos 16, fala ali, né? Se nós cremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que nós precisamos crer? Como que nós vamos crer se não tem quem pregue? A palavra de Deus fala. Como que vamos pregar? Como que as pessoas vão conhecer se não tem quem pregue? Eu prego para quem? Aí eu não tenho púlpito para pregar, mas você tem vizinho, você tem mercado, você tem... Aonde você for, você carrega a glória de Deus. Nós carregamos a glória do Senhor aonde nós somos. Nós não somos crentes só dentro da igreja. Nós não carregamos a glória, a presença do Espírito Santo só dentro da igreja. Aonde você for, o Espírito Santo está contigo. Você vai olhar para as pessoas e o Senhor vai dizer, fala para ela que eu amo ela. Ah, não posso falar porque eu não conheço ela. Você não conhece, mas Deus conhece. Deus tem um plano para aquela vida. Então não se cale diante de o Espírito Santo falar, é coisa da minha cabeça, acha que eu estou ficando louca. Não está ficando louca não, você tem a presença de Deus e Deus quer te usar. Seja inteligente espiritual,
Deus quer me usar. Quem eu sou? Ah, quem tu é? Tu é salvo em Cristo Jesus, minha querida. Você é salvo em Cristo Jesus, você carrega a glória. E eu vou te falar mais, Deus vai cobrar isso de nós. O Senhor vai falar, porque... Por que que ele vai falar? Efésios 2:1, eu quero compartilhar com você o que está lá em Efésios. Glória a Deus, deixa eu achar aqui. Enquanto isso, você vai dando glória a Deus aí, vai exaltando o nome do Senhor, que é digno de louvor, de adoração. Nós estamos aqui no número bom de pessoas. E eu e você podemos glorificar o Senhor, agradecer a Deus por conhecer a palavra de Deus, viver o evangelho santo e puro e verdadeiro, aquele que limpou nós de todas as culpas, de todos os pecados e nos colocou como pessoa, instrumento na mão do Senhor. Então nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Essa semana eu estava aqui, vou ler com você Efésios 2. Efésios, oh meu Deus, cadê o meu Efésios aqui? Gálatas, Efésios aqui. Efésios 2, por que que eu e você temos que ter tranquilidade para pregar o evangelho, falar desse amor de Deus, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Quer ver? Efésios 2 fala assim, ó, do pecado para a salvação da graça. Do pecado, então nós saímos do pecado para a salvação pela graça. Não por dom, nem por obras, nem por bondade, nada. Nós não somos bons o suficiente. Jesus disse assim, ó, quando alguém falou para Jesus, o Senhor é bom, ele falou, bom é o meu Pai que está no céu. Então tem muita gente aí querendo se posar de bonzinho. Eu não sou boazinha não, irmão. Se eu tiver que falar a verdade, eu falo, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação, porque eu não preciso agradar o homem, eu preciso agradar o Senhor. Nós precisamos agradar o Senhor. E uma coisa que agrada a Deus é buscar Ele. Estar em comunhão com os irmãos, estar na igreja, buscar, porque só em casa a gente não consegue. Principalmente quem já tem um pouco de dificuldade. Então vá para a igreja, vá para o culto, use álcool gel. Não faça de você uma coitadinha. Ai, mas é que eu não posso ir. Não, gente, esse homem tinha uma filha de 6 anos que dependia dele. Mas ele sabia que ele dependia de Deus e Deus não ia abandonar a filha dele, e não abandonou. Pesquise sobre esse homem. Eu vou repetir o nome do homem que eu estava lendo aqui. É Joe Harper, H-A-R-P, evangelista do Titanic. Pesquise por evangelista do Titanic, você vai encontrar. Então agora eu vou ficar com a palavra de Deus que fala lá em Efésios 2. Eu vou falar para você algo importante. Às vezes a gente está 20, 30 anos de igreja e esquece disso. Pelo amor de Deus, não esqueça. Não deixe no passado a tua vida com Deus. Não empurre com a barriga aquilo que é um compromisso meu e seu. Levar o evangelho. Então, do pecado para a salvação pela graça. Eu provei isso. Eu provei isso há 25 anos atrás. Vai fazer agora em março 25 anos. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que eu penso de mim? O que eu penso de mim? Eu penso que eu não consigo, eu penso que eu não sei nada, eu penso isso, certo? Mas nós não devemos dar bola para aquilo que pensamos, mas aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Ele nos chamou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É isso que Deus quer. Ele não perguntou se a gente tinha poder, Ele não perguntou se a gente tinha timidez, Ele não perguntou nada.
Quando nós aceitamos a Jesus, ele falou, ide por todo mundo e mostre ao mundo o que eu fiz na tua vida. Amém? Então vamos continuar lendo a palavra de Deus. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o pensamento meu, ninguém me ama, ninguém me quer, eu acho que eu não nasci para isso. E realmente, se você continuar pensando assim, você vai aniquilar a tua fé, porque tudo está na mente. Eu creio, Deus opera. Eu deixo de crer, você vira sequidão. Sequidão é a palavra. Então, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amado, quando você aceita Jesus, a salvação entra na nossa casa, entra na nossa família, entra na nossa vida. E tudo que era escuro, tudo que era oculto, o Senhor vai trazendo as claras. E Ele vai limpando. E a gente vai deixando Deus operar. E a obra dele principal é salvação, que não seríamos salvos por nós mesmos. Podemos ser bons, podemos fazer o bem ao próximo. Precisamos fazer o bem ao próximo. Nós precisamos fazer o bem ao próximo. Mas, infelizmente, tem muita gente que acha que se fizer só o bem é o suficiente. Sem conhecimento da palavra, sem salvação, sem o Cristo da Bíblia, que é o nosso Salvador. Então, Cristo não está mais morto. Ele está vivo. Ele foi vivificado em nós, como a gente lê aqui, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boa obra. Então nós fizemos boa obra porque temos Cristo na nossa vida, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou uma obra para a minha vida, para a tua vida. Você não é infrutífero no reino de Deus. Deus tem algo preparado para você. Observe a sua vida, observe o seu talento. Diga, Deus, eu preciso me descobrir qual o meu ministério, por que o Senhor me salvou. O ID é para todos, sim, mas tem pessoas que têm dons específicos. Busque a Deus, seja ferramenta do Senhor. Então a palavra de hoje é essa, para mim e para você. Sejamos evangelistas em meio à pandemia. Porque pode ninguém lembrar de você, mas o seu nome está escrito no livro da vida e lá estará registrado as suas obras. E a obra não é só levar, é muito importante. Eu participo também de missões, gosto muito disso, mas a gente sabe que precisamos falar de Jesus, né? Precisamos evangelizar o mundo, precisamos estar à disposição de ajudar alguém, fazer a obra do Senhor. Se tiver alguém triste, desanimado, se a pessoa te procurar, amado, seja ferramenta. Às vezes a gente já não pode mais nem ser ferramenta, porque a gente já está sendo ferramenta há tanto tempo, e a pessoa não quer mais, e aí é a opção da pessoa, né? Mas se as pessoas ainda quiserem ir procurar, seja esse canal de bênção, seja você, olha para você, olhe para você quem você é. Olha o que você pensa daqui 40 anos, onde você vai estar. Você está na glória com o Senhor. Não sei se já estaremos. Uma vez alguém perguntou para mim, onde você acha que você está? O céu vai ser aqui? Eu falei, olha, eu não quero nem saber, eu só sei que a palavra de Deus disse assim, aonde que Jesus falou, onde estiver, eu estarei com
nós estaremos. Ele foi preparar um lugar maravilhoso. Onde ele estiver, eu quero estar com ele. E eu quero estar com ele, e enquanto eu estiver nessa terra, eu quero aproveitar e falar dele, porque ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. Se você não consegue falar, compartilhe essa live, que essa live vai chegar até a pessoa que você acha que ela precisa ouvir. Eu não sou pastora, eu sou uma ovelha. E a Bíblia fala que a ovelha gera ovelha, sabe? Mas eu sou muito a favor dos pastores, a gente precisa ter a nossa igreja. Eu congrego há 25 anos no mesmo lugar, tenho meus pastores, já mudaram vários pastores, mas tenho carinho por todos, né? Que sempre procurei ser obediente aos meus líderes, não tenho vergonha de dizer, porque a obediência, ela quebra a maldição. Então, quando você estiver chateado com alguma coisa, lembre-se, Deus colocou esse homem, essa mulher para ser líder na sua igreja. Então, não saia falando mal de pessoas, não fale mal, não fale mal. Se você quiser falar mal de pessoa, fale da pessoa, não fale da igreja. Porque a igreja é eu e você. A igreja não é o templo, a igreja é eu e você que congregamos nesse lugar. E pessoas estão nos observando, estão vendo, estão sentindo Deus na tua vida. Que eu e você possamos continuar ganhando alma, falando desse amor, sabe? Aonde você congregar, fala bem, sabe? Porque é maravilhoso a gente, ainda hoje em dia, todo mundo está achando que as igrejas devem fechar, eu não concordo. Ainda há uma necessidade, eu já estou bem, eu também já estou bem. Eu já estou bem. Graças a Deus, espiritualmente, já consigo até alimentar pessoas. Mas aonde que nós vamos levar as pessoas que nós falar do amor de Deus? Você vai levar para sua casa? Você precisa, essa pessoa ela não nasce pronta. O Evangelho, a Bíblia fala que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Igreja, ele precisa existir, sim. O templo precisa existir, sim. Ainda há um tempo da igreja estar de pé, eu e você estarmos de pé, congregando, cuidando de pessoas, ajudando, sabe? O mar é extenso, existem muitas almas a ser alcançadas. E nós não podemos cruzar os braços, achar que está tudo bem. Eu não vou mais porque... Não, cara, vai lá sim, vai falar do amor de Deus, vai... mas onde tu congrega? Vamos lá, vou te apresentar o pastor, vou te apresentar a pastora, eles vão estar orando por ti, porque eles foram escolhidos por Deus para estar naquele momento, naquela igreja. Então, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Jesus não mudou, o intuito do Senhor ainda é o mesmo, ganhar almas, sabe? O Senhor não quer que ninguém se perca. Como que tem gente que acha, mas tá muita frieza no mundo, querida. Nós temos que estar aqui, dispersa, sabe, bem acordada, falando desse amor, não dormir, não pestanar, não cochilar. Nós não podemos cochilar por causa dos nossos problemas. Deus, ele tem esse plano maravilhoso para a nossa vida e nós não podemos cochilar, nós temos que estar acordado, de pé, olhando, Deus, aonde? Quem, Senhor? Aí depois que morre, querida, não adianta mais ficar, pois eu podia ter feito. Não, agora não, se arrependa, peça perdão para Deus por aquilo que você não fez e prossiga, porque existem muitas almas a ser alcançadas, sabe? Precisamos despertar. A palavra de hoje é desperta, missionários, desperta, você que dorme. Exemplo do pregador do Titanic. Ninguém sabe dele. Mas talvez você já assistiu 4, 5 vezes o filme do Titanic, né? Mas você não conheceu quem estava lá evangelizando. Você pode não ter conhecido, mas o nome dele está diante de Deus, né? Porque já tinha o nome escrito no livro da vida agora, nas obras, no livro de obras. Ele salvou almas. Então nós precisamos, amado. Estamos vivendo um tempo difícil. Mas esse tempo difícil não pode nos deixar calados. Usamos as ferramentas necessárias para falar desse amor. Então, hoje é sexta-feira, né, dia de fazer faxina. Acordei com essa palavra e pensei, a primeira coisa que eu vou fazer é gravar essa live. Para que primeiro eu ficar bem com o Senhor, né? Para depois eu poder fazer as minhas coisas pessoais, né? Porque há tempo para todas as coisas, amado.
Quem acha que não vai para a igreja ou não tem tempo de ler a Bíblia porque não tem tempo, é bobagem. 24 horas do dia nós temos. Se nós não nos organizarmos, nós vamos ficar roendo unha, pensando em coisas difíceis, e em vez de fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Que é amar o próximo, oração intercessória, sabe? Nós precisamos orar. Nós precisamos viver em espírito, irmão. Nós não podemos vacilar. Qual tem sido o seu alimento na sua casa? O que você tem procurado fazer da sua vida? Roer as unhas? Pensar nos problemas? Não. Se esse homem fosse pensar em problema, ninguém contaria a história dele hoje. Porque quem contou a história dele foi o homem que aceitou Jesus através dele no momento de morte. Ele trocou deu o colete salva-vida que ele estava usando para o homem, para que o homem conhecesse Jesus, tivesse uma vida com Deus. Então eu e você possamos dar o nosso colete para alguém, sabe? Que nós possamos emprestar o nosso colete. Falar desse amor. Muitas vezes nós estamos emprestando o nosso colete. Temos sofrido perseguições por causa de sermos evangelistas, mas não tem problema. Eu, pelo menos, não sinto problema nenhum. Eu tenho prazer em sofrer pelo Evangelho, porque vale a pena. Porque a vida vai acabar. Um dia isso tudo se acaba. As lutas vão acabar, os problemas vão acabar. Um dia nós vamos partir. Isso não sabemos a hora, mas que nós possamos chegar perante a Deus, não de mãos vazias, mas pessoas que não importa se tem título ou se não tem título. A pessoa mais simples que eu conheci na minha vida, eu já falei uma vez na live, é a dona Luísa, moradora aqui da minha rua. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever. Até por sinal ela tinha problema de audição, muito pouco ela podia ouvir, mas ela entendeu o Evangelho e ela pregava Jesus ao mundo, sabe? Ela pregava em tempo e fora de tempo. Onde ela ia, da simplicidade dela, ela falava de Jesus. E tem muita gente que acha que para falar de Jesus tem que conhecer a Bíblia de capa a capa. Não, o Salvador, de capa a capa, se você for estudar como eu estudo, você vai ver que a palavra de Deus, ela aponta para o Salvador, desde Gênesis até Apocalipse. O centro do Evangelho é Jesus. Então você não pode dizer que você não sabe pregar salvação. Se você foi salvo, você vai ter coragem de pregar. Agora, se você tiver dúvida da sua salvação, infelizmente o Evangelho não entrou na tua vida. Então, que eu e você valorizamos, sabe? O nome de Cristo em nós, o Salvador, aquele que tirou o pecado do mundo, que eu e você venhamos a valorizar essa presença maravilhosa. Eu quero agradecer a você que está me acompanhando pela live nesse momento. Talvez você entrou agora, não conseguiu acompanhar desde o início, não está nem entendendo a história que eu estou falando. Então, comece do início, eu vou deixar publicado essa live, né, para você meditar. Se levante, mulher, se levante, homem de Deus. Você é uma ferramenta importantíssima nos dias de hoje. Pode ninguém perceber você, mas Deus está vendo as suas atitudes. Agora também Ele está vendo, se nós cruzarmos o braço, Deus também está vendo. Infelizmente, essa é a realidade. Deus, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, permanecer no Senhor ou fraquejar na fé, é um problema pessoal. Não é nem de outra pessoa, é a escolha. Quem conhece a palavra de Deus tem o livre-arbítrio de servir a Deus, permanecer nele, vencer as adversidades e continuar ou parar de existir, a opção é sua. Mas eu quero falar para você, vale a pena. Vale a pena viver o sobrenatural de Deus. E a cada dia o Senhor nos surpreende, nos dá novidade de vida. Sabe, vou continuar falando, nem gosto quase de falar. Eu tenho meu caderninho de oração, aí domingo eu fui na intercessão, né? Mas eu nunca levo esse caderno. E eu levei, e o Espírito de Deus falou assim para mim, ó, os teus filhos vão ler os teus cadernos de oração.
tudo que Deus me mostra, eu marco no meu caderninho, sabe? Será que você tem o teu caderninho de oração? Ou você só tem o teu caderninho de contas a pagar, contas a pagar, contas a pagar? Escreva as revelações que Deus te dá. Escreva o versículo que você leu, que Deus falou contigo. Escreva, faça você o teu devocional. Faça você o teu devocional. Você precisa ter o teu devocional. Eu preciso um devocional. Eu não compro devocional, eu faço o meu devocional. Meu caderno de oração, minha vida com Deus. Acordo às vezes de madrugada e eu peço para o meu marido, hoje aí pega uma caneta lá, eu preciso escrever alguma coisa. O Senhor me traz a memória para mim não esquecer, eu anoto. Nós caminhamos com Deus, amado. O Espírito Santo, ele atua em nós todos os dias. Você não pode pensar que é coisa bobagem da sua cabeça e não anotar. Lá na frente você vai se arrepender. Meu Deus, Deus me revelou e eu não quis ver. Porque você não acredita em você. Você não acredita no teu potencial. Você precisa acreditar. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que ninguém acredite. Você precisa crescendo na graça e no conhecimento. Você precisa se valorizar. Não espere outra pessoa te valorizar, não. Porque você não vai ser valorizado por pessoas. Porque você não precisa de pessoas para te valorizar. Você precisa ter certeza quem você é em Cristo. Aí vem as lutas, vem o problema, você continua na mesma posição. Você não sai porque você sabe que você está passando por aquela luta. Mas aquela luta Deus permitiu que você passasse, então não se mova muito. Não se mova diante das lutas, não se mova diante das adversidades, fica quietinha, fica calada, deixa bater, não tem problema. Por quê? Porque você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não precisa sair brigando com o mundo. Você tem que aguentar as adversidades, porque o exemplo de Cristo foi esse para nós. Mas eu não sou Cristo. Nós não somos Cristo, mas nós carregamos a glória dele. O apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E que nós possamos dizer, eu sou imitador de Paulo, porque Paulo é imitador de Cristo. Então, que nós possamos nos encorajar a prosseguir, não desistir. Amém? Vou parar, porque a conversa está boa. Então, ainda mantém um número bom de pessoas na live, né? Eu agradeço, eu não vou poder falar o nome de todo mundo, mas tem várias. Rita Santos, Neuza Maria, vamos ver quem mais aqui. Suelen, Antônio Eufrásio, Lígia Alves assistindo, a dona Lígia, bênção, Deus abençoe a sogra do Bento, né? Antônio, Josi Sarmento, lá de Belém do Pará, né? Amém. A Dalva também está assistindo, a pastora Ivone, bênção, minha primeira pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Joinville, foi a primeira pastora, ela sabe como eu cheguei. Deus usou o esposo dela para orar por mim e foi liberto em nome de Jesus da depressão. Maravilha, pastor Ivone. A Rosa, irmã do pastor Ivan Boeira, que também foi pastor da nossa igreja. Aqui é um prazer, Rosa. Lá de... esqueci o nome. Eu não podia ter esquecido o nome. Eu já estive lá. Glória a Deus. Lá do Rio Grande do Sul. A Roseli Salvador. Amém. Glória a Deus. A Cleusa Albano, Maria Helena Ramos, a nossa missionária das missões de Minas Gerais, de Burkina Faso, né? Amém. Deus abençoe. Muita gente nos acompanhando. A Soraya, minha sobrinha. A Maria Bernadette Xavier. A Graziela Ramos. Deus abençoe, Grazi. Deus abençoe. Pastora Jocely. Maria Cleonice, a Keila, a mulher do Silvano, amiga do meu marido. Deus abençoe, Keila. Deus abençoe a sua vida. Que você floresça a presença de Deus cada dia mais na sua vida. Seja uma ferramenta. Só Deus, amada. A Rosileia, filha da nossa amada Lala. Manda um beijo para Lala.
Olha que nós estamos com saudade. Tatiane Silva e Doreni. Doreni, Deus te abençoe, minha querida. Nós estamos orando por você. Sabemos que a vitória é tua, em nome de Jesus. Uma guerreira do Senhor. Deus abençoe. Então, várias pessoas passaram, né, pela live. E o Antônio Eufrase, Deus lhe abençoe. Essa palavra veio para mim. Glória a Deus, Antônio. Antônia, né? Antônia Eufrase, eu tinha dito Antônia. Antônia, é isso aí, Antônia. A Serli da Silva, Antônia, é muito bom, Antônia, saber que Deus está falando com uma pessoa. A Bíblia fala que uma pessoa vale mais, uma alma vale mais que o mundo todo. Você ter uma resposta de Deus para a sua vida me alegra. Valeu a pena eu ter gravado essa live, sabe, Antônia? Que Deus te abençoe, querida. Que você seja essa ferramenta. Que cada pessoa que acompanhou essa live sinta-se útil no reino de Deus. Saiba que você é uma ferramenta importante e não tem outra. É você mesmo. É você. Nós precisamos despertar. Nós não podemos olhar a pandemia e ficar assustados. Não, nós temos um Deus que é acima de tudo. Ele é o nosso Deus e tem cuidado de cada detalhe na nossa vida. Amém? Então vamos encerrar com uma oração. Deus amado, Senhor maravilhoso, Espírito Santo, amigo, companheiro. Sê, Senhor, com cada pessoa que te aceitou. Eu sei que tu é com elas, Senhor. Mas que elas possam despertar o ministério que elas têm, o chamado que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Que elas possam ser um instrumento, Senhor, segundo a tua vontade. Deus, que elas possam ser inteligentes para entender que vivemos essa situação, mas nós somos uma ferramenta importante no mundo. Nós não somos melhores que ninguém, mas o Senhor nos chamou para uma grande obra. Que eu e você venhamos despertar. Tira todos os medos dessas pessoas, as preocupações. Deus, que elas possam crer verdadeiramente que o Senhor é presente na vida delas. Que a voz que elas ouvem, que diz para prosseguir, não é bobagem da cabeça dela. É o Senhor falando com ela. Desperta, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, um dia de vitória. Medite nessa palavra. Saiba que você é essa pessoa que Deus quer encher. Deus abençoe. Amém. Tchau.